Nossa live, chamando o Espírito Santo para estar conosco, né? Nós estamos aqui adentrando mais um dia, né, na presença do Espírito Santo, que ele vem alimentar a nossa vida com uma palavra de alegria, de ânimo, de prosperidade, de bênção. E glória a Deus por isso, pela bondade de Deus que nos acompanha todos os dias. Que esse dia seja um dia iluminado, um dia shine, um dia maravilhoso. E glória a Deus por isso. Né? Muito bom ter a presença de Deus. Nós estamos na leitura de 1 Coríntios 15, tá? E eu te convido hoje a ler a palavra comigo. E diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então após todos os apóstolos. Depois desse, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e isto que vocês creram. Aí ele continua, eu vou continuar aqui, tá? Essa parte, esse capítulo é um pouquinho maior, eu vou continuar a ressurreição dentre os mortos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas se isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra-testemunhamos o que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se é que somente para essa vida nós temos a esperança em Cristo. Somos de todos os homens mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre eles dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que Adão, todos morrem em Cristo, todos serão vivificados. Mas cada um por vez, Cristo primeiro, depois que ele vier, os que lhes pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino, o Pai, depois de terem destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Aleluia! O último inimigo a ser destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz tudo que lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus que submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, a fim que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que batizam os mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles? Também nós, porque estamos expondo os perigos o tempo todo. Todos os dias enfrentamos a morte, irmãos. E isso digo pelo orgulho que tenho em vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com as feras de Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam? Comam e bebam, porque amanhã morreremos. Comam e bebam, amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há não conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então ele vai aqui alinhando algumas coisas do Senhor, E ele fala assim, como não existe ressurreição,
como não existe o poder de Deus? E ele começa a alinhar algumas coisas com eles. E eu acho interessante que ele traz uma coisa que é bem considerada, que é assim, as más companhias corrompem os bons costumes. O que é isso? Nós não devemos estar em todas as mesas. Nós não devemos estar com todas as pessoas, nós não devemos estar conversando com qualquer pessoa. Então nós devemos ter um discernimento espiritual para saber em que mesa andar, em que mesa estar, em que mesa falar, em que mesa nos posicionar, porque não devemos estar em mesas que sejam mesas que falem dos outros, mesas que tenham fofoca, mesas que ficam criticando as pessoas. Sabe o que eu acho que isso é uma das coisas que mais me deixa triste? Eu acho que não é nem chateada, é triste. É quando eu vejo alguém em um ambiente, principalmente corporativo, que critica quem está fazendo e não faz. Sabe? E eu vejo aqui a palavra vindo a Corinto como uma disciplina. Nós precisamos ter disciplina espiritual, nós precisamos saber onde é que nós vamos estar, nós precisamos saber. Uma das coisas que eu mais oro quando está assim no começo do ano, sabe? Bom dia para você, Cris, R. Gomes, Alexandre, Evelyn, Deus abençoe você que vai escutar a live posteriormente. Uma das coisas que mais me incomoda é assim, e eu falo muito com Deus, Senhor, me põe onde o Senhor quer que eu esteja. Porque onde eu voltar vai prosperar. Onde eu voltar vai crescer. Por quê? Porque a Cintia é maravilhosa? Não, porque eu estudo e faço por onde ser melhor e o Senhor opera. Então eu faço a minha parte e Deus faz a dele, né? Então, assim, nós precisamos estar nas mesas certas. Porque se eu prospero num lugar que exalta o nome de Deus nos princípios, na condução, eu estou exaltando o Senhor. Mas se eu estou num lugar que eu não exalto o nome de Deus, como Deus já fez várias vezes, eu pedi para sair, né? Eu demiti o cliente, né? Por obediência eu fiz, porque é um lugar que não era o que o Senhor gostaria que, né, estivesse ali, ou então estava sendo contemplado outros deuses, né, outras coisas além de Deus. Gente, mas por que você fala tanto de Deus? Porque é um princípio. A partir do momento que eu tenho temor ao Senhor, a partir do momento que eu creio em Deus, a partir do momento que eu me posiciono como uma cristã, eu preciso ter responsabilidade nas minhas atitudes. E isso faz com que eu tenha ações muito mais sábias e muito mais comedidas. Várias vezes, gente, eu quero gritar, quero espernear, mas não posso. Por quê? Porque eu tenho que levar a honra ao Senhor. Eu tenho que ter um comportamento que honre a Deus. E se eu tenho um comportamento que honra a Deus, eu vou realmente exaltar o nome dele. Então, nós precisamos estar nas mesas certas. E ele fala, né? Nós teremos um grande dia que vai todo mundo, né, passar pelas mãos do Senhor e vai tudo ficar debaixo dos pés dele. Então, o mal está operando aqui na terra. Mas tudo vai para debaixo do pé do Senhor, porque já existe uma ação nisso, né? Já existe uma determinação nisso. Já foi consumado, né? Consumado com Jesus. Então, come e bebe porque amanhã morreremos, no sentido de nós não seremos nós mesmos, nós seremos muito maiores porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém? E que nós possamos usufruir das promessas aqui nessa terra. Nós não vamos usufruir das promessas da eternidade. Na eternidade, gente, é bênção. Nós vamos usufruir das promessas aqui. Então, que o Senhor nos alinhe, nos ensine a estarmos diante das promessas dele. Amém? Então, que Deus te abençoe, um excelente dia. Vou aqui para estar com as minhas turmas hoje. Aqui a gente faz um pouco de uma separação por nível hierárquico, né? Para conseguir um alinhamento melhor e um resultado melhor. Então, a gente atende em algumas turmas. Então, tem a turma administrativa, a turma de atendimento ao cliente, tem a turma de liderança, tem a turma do operacional. E cada uma é um tipo de treinamento. Eu não levo o mesmo treinamento, é a mesma temática, mas o treinamento é diferente para cada uma delas, para que a gente consiga conectar e ter um resultado mais com excelência, né? Que esse é o nosso propósito na Titânia. Então, tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, fica com Jesus e compartilha essa live, manda para mais pessoas. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar tremendamente com elas e com você. Super beijo, tamo junto, simbora.